santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Graças a Deus. Amém. Então aqui onde nós lemos aqui em Mateus 28, versículo 18 ao 19, Jesus diz que todo o poder é dado a Ele, tanto no céu quanto na terra. Então é todo o poder. Então essas palavras aqui de Jesus tinha que ser passada para os discípulos. Tinha que ser passada para eles. Você observa que Mateus 16, Mateus 16, 19, Jesus está falando para Pedro: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, e nós lemos que Jesus disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. E para a igreja que recebeu a revelação da palavra, foi dito, porque Pedro está representando nós aqui. Nós somos a igreja hoje. Amém. O mesmo Deus que deu a palavra para os apóstolos é o mesmo que está aqui. Então ele não pode aceitar outra coisa diferente. Não pode ter algo diferente. Então você observa que ele está dizendo para Pedro que tudo que ligares na terra será ligado no céu. É qualquer coisa. Se você ligar seu casamento na terra, ele está sendo ligado no céu. Se você ligar a palavra de Deus, se você crê nela corretamente, está ligado a aquilo que foi prometido a você, isso é ligado no céu. Amém. Você observa que aqui está dizendo para Pedro, isso é para você também. É tudo que você ligar, porque Pedro é teu irmão. Então foi dito à igreja: tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu. E tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Você observe que aquele mesmo poder que Jesus disse foi me dado tanto no céu quanto na terra, ele já tinha passado isso a Pedro, interligando Pedro com a palavra. Porque tudo que o cristão revelado, não é qualquer pessoa que pode pedir. É somente aquele que tem a mesma revelação que Pedro teve. A mesma revelação que a igreja teve lá atrás. Então, se você tem o mesmo entendimento, se você está na mesma fé, pode descansar nisso. Porque tudo que você pedir será ligado. E tudo que você desligar será desligado também. Então, onde nós lemos aqui, está falando sobre o que aqui? Sobre o batismo. Não é isso que Jesus está falando em Mateus 28, 19? Tudo que ligares na terra será desligado. E todo o poder foi dado para Jesus. Aí Jesus está dizendo aqui, ó, portanto, ide e fazeis discípulo a todas as nações. Já não era mais só para Israel. Era para todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso foi dito para a igreja. Mas a verdadeira igreja, ela entendeu o que Jesus estava falando. Eu fui meditar ontem para o culto de hoje. Aí eu subi, falei para minha esposa, falei assim, olha, não adiantou nada. Porque não era isso que Deus queria que falasse. Então nós estamos falando coisas que eu meditei algo ontem e não era o que era para ser falado hoje.
Amém? Eu falei, o culto vai ser de manhã, então eu vou tirar um dia antes. Mas não adianta. O alimento é do dia. O alimento é do dia. Eu não sei o título. Eu não sei nada. A única coisa que eu sei é que o alimento precisa ser armazenado na mente, no coração, no entendimento dos filhos de Deus. Amém? Então, se observa que Jesus ele segurou ali a igreja através da revelação e pediu para que eles usassem o nome. O nome do Pai, usasse o nome do Filho. A igreja entendeu. A igreja entendeu isso daqui. Tanto que quando em Atos 2:38, que nós já conhecemos, quando foi perguntado para Pedro, Pedro não repetiu as palavras de Jesus. Jesus deu a ordem. Jesus diz, todo o poder é me dado no céu e na terra. Agora eu vou dar uma ordem para vocês. Ide a todo mundo. Amém. Isso foi dado para a igreja. Aqueles que não são igreja, eles continuam repetindo as palavras de Jesus. Jesus não deu as palavras para você repetir. Somente a noiva, o eleito, ele tem a semente da palavra nele. Somente eles. As pessoas não sabem o que é o endereço de Deus. Eu não sei se vocês já chegaram a mandar uma determinada carta, uma correspondência para alguém. Aí, de repente, alguém fala, olha, fulano não mora mais não está mais nesse endereço. Não está mais nesse endereço. Fulano mudou de endereço. Ele esqueceu de atualizar o endereço novo. Não é assim? Ele esqueceu de atualizar. Aqui mesmo, quando eu cheguei aqui, chegavam várias correspondências de pessoas que passaram por aqui. Por quê? Porque essas pessoas não atualizaram o endereço delas, o atual endereço. Hoje eu acredito que sim, porque não vieram mais as correspondências. Então as pessoas hoje, elas não têm o endereço de Deus atualizado. Então elas estão orando a Deus, mas a coisa não está atualizada. Aí, através de um profeta, você pode ter, através da doutrina, o ensinamento de Deus estar atualizado para você. Quando você ouve o profeta dizendo que Deus morou numa casa de 3 cômodos, uma casa, então é um endereço. E esse endereço foi atualizado para o cristão, revelado com a palavra. O único lugar provido por Deus para adoração é em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o endereço. Amém. E quando você tem a doutrina, você agora tem essas coisas atualizadas para você. As outras pessoas não têm. Cada igreja da mensagem, ou cada denominação que você vai, se não tem a doutrina, o endereço não foi atualizado. Então você tem isso em mente. Você tem isso dentro de você. Você sabe aonde está o lugar de adoração escolhido por Deus. Somente a noiva, somente o eleito tem isso atualizado no interior dele. Amém? Amém. Então, para essas pessoas, Jesus está dizendo, ide a todo mundo. E atualize esse endereço a eles. Ensine a eles aonde é o lugar de adoração provido por Deus, mas somente através do batismo correto. Amém. Somente através do batismo correto. Graças a Deus. Entrar nas mensagens do profeta. Na mensagem à queda do mundo,
O irmão Branham, ele cita algumas coisas sobre o batismo para nós aqui. Ele diz: quando Pedro, no dia de Pentecostes, abriu a porta do reino, você observa que o reino estava fechado. Jesus dizia: o reino dos céus está entre vós. Jesus anunciou o reino, mas o reino ainda estava fechado para as pessoas. Mas agora o irmão Branham está nos dizendo aqui que no dia de Pentecostes a porta do reino foi aberta. Falando de Pedro, ele disse: ele o fez. O reino havia acabado de ser estabelecido em Jerusalém. E eu quero que alguém me diga que a igreja começou em Roma. Eu quero que alguém me prove, quero que alguém me prove isso. A igreja nunca começou em Roma. A igreja começou em Jerusalém. Amém. Ele diz: o reino foi estabelecido no dia de Pentecostes. O reino foi estabelecido ali. Mas para você entrar nesse reino, existem os requisitos de Deus. A pessoa não vai chegar e vai entrar na sua casa se o portão está fechado. Às vezes, se a pessoa não quer mexer no seu aparelho de celular, se ela não tem a impressão digital que você tem, só se você abrir para ela. Mas aqui o reino de Deus foi estabelecido para o povo, para as pessoas. Mombrana diz: é quando o homem quis saber como entrar nesse reino. Pedro disse: então você precisa entrar no reino. Só tem uma maneira de você entrar no reino. Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pronto. Amém. Gente, é muito fácil você pegar uma escritura dessa e ler. Mas agora, entender na entrelinhas, entender o que Deus está querendo dizer com isso, é só através do Espírito. Se você não estiver alinhado com o Espírito, como que você vai entender essas palavras aqui? É o que nós estávamos conversando hoje, meu marido. As pessoas não são sensíveis. Somente aqueles que são sensíveis à palavra entenderão. Que eu estava conversando com o meu marido. Quando foram prender Jesus, aqueles homens, eles estavam amando, não é amando alguém, amando, estavam recebendo ordens de suas congregações, de suas igrejas, de suas denominações. Pessoas que não concordavam com a palavra de Deus. Gente, você observa que cortaram a orelha de um daqueles homens. E o que Jesus fez ali? Ele pegou aquela orelha e colou de volta. Gente, era para as pessoas pararem imediatamente o que eles estavam fazendo. Aconteceu algo fora do comum ali. Aconteceu algo sobrenatural ali. Jesus tinha feito algo ali que o pastor deles, as denominações deles, nunca fizeram. Aconteceu algo diferente. Nós não podemos prender esse homem. O homem que pega uma orelha no chão, cortada, e coloca na posição original como estava, não ficou cicatriz, não ficou marca de corte, não ficou nada. Talvez ficou alguma marquinha de sangue, porque foi cortado. Então você tem que parar tudo. Eles não eram sensíveis à palavra.
Ouviram falar muito sobre Jesus, talvez. E assim é o que você lê nas Escrituras. Quando está falando, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para que seus pecados possam ser dissipados. Então, quando você se arrepende e é batizado, você não tem pecado mais. Porque nós estamos falando de um reino que foi aberto. E aqui estou explicando para você a única maneira que você pode entrar nesse reino. É se arrepender de tudo que você fez até aquele momento. Tem pessoas que têm paciência, não é isso que o irmão Brana disse. Ele falou que as pessoas, elas agem como se fosse uma serra elétrica, alguma coisa assim. Impaciente. Tem pessoas que se você fala assim, viu, eu não entendi o que você quis dizer, a pessoa já se irrita. Não entendi, como é que é mesmo? Então, nós temos que mudar radicalmente isso daí. Porque não adianta você entender parte da palavra e não entender que essas coisas vão impedir você de entrar para o reino de Deus. Então Jesus está dizendo que a única maneira pela qual você pode entrar, Pedro estava dizendo aqui, é arrependam. Deixa tudo do outro lado, porque agora a porta do reino, o portal está aberto para você. Você precisa passar do outro lado. Por que isso? Ele diz, porque é aquilo que te coloca no reino. Qualquer outra diplomacia, através da denominação, ou um estreitar de mão, ou qualquer coisa, é o falso Messias. Não importa quão popular seja você, quão proeminente você será. Você pode ser um diácono, mesmo um pastor, ou um bispo, ou um ancião, ou um supervisor do Estado. Não importa o que você seja, é falso até que você volte ao humilde Cordeiro de Deus e seu reino. Então não importa o que você seja. Não importa o grau de pregação que aquela pessoa está trazendo para a igreja dela. Tem pastor que não é humilde. Viu? Eu não sei se vocês acompanharam o que eu falei na cidade de Itapuí. Quando um homem vai pregar determinada coisa, porque Deus tem um momento certo para falar com a igreja. Então, às vezes, um pastor ele vai falar um determinado assunto, e aquele assunto ele chega errado para a igreja. Mas não é que aquele pregador não sabe o que ele está pregando. Você entendeu isso? É que não era o momento de pregar aquilo. Não era o momento de pregar aquilo. Então, muitas vezes, você tem que entender, poxa, essa pessoa, com o conhecimento que ela tem, pregar algo que não faz sentido. É porque ele pregou aquele assunto num momento que não era adequado para falar sobre aquilo. É por isso que tem muitos pastores que continuam com doutrina errada e não têm humildade de voltar atrás e falar para a igreja, eu errei nisso. Sabe por que eles não falam? Porque a igreja não vai ter confiança neles mais. Olha, irmão, eu preguei determinado assunto, mas não era o momento de pregar sobre aquilo. Não é momento de você querer pregar sobre as coisas celestiais. Não é momento de você querer pregar sobre coisas depois do arrebatamento. Não é momento disso, porque você ainda está desse lado. Você está entendendo isso? Então tem gente que já está pregando a vinda de Jesus, Jesus já voltando para a igreja. É importante você saber disso, Mas não é o foco da palavra. O foco da palavra é você entender o seguinte, você está desse lado.
Então você precisa se alimentar da palavra desse lado, conseguir as munições que você precisa desse lado, porque a batalha continua. É um passo de cada vez. A pessoa vai fazer uma viagem daqui a um mês. Aí ela começa a pensar no lugar que ela vai estar. Você entendeu isso? Mas aí tem um detalhe, ele precisa levar uma determinada roupa. Mas como o pensamento está lá na frente, alguma peça fica para trás. Você ainda está desse lado. Você não viajou ainda. Então prepara a sua bagagem primeiro. É isso que o cristão precisa fazer. Ele precisa preparar a bagagem dele aqui. Se alimentar da palavra, armazenar alimento. Porque está próximo o dia da sua partida daqui. Mas como vai ser do outro lado? Ah, quando eu chegar lá eu vejo. Quando eu chegar lá eu vejo. Então, existem essas coisas que nós estamos falando aqui. Então, o batismo do cristão é importante. É ele que te coloca no corpo. É ele que te coloca no reino. E tudo é um processo. E quando a pessoa muitas vezes está no hospital, Satanás sempre chega primeiro. A pessoa está lá hospitalizada, chega pastores denominacionais ali para pregar para aquela pessoa, aceita Jesus, mas que Jesus? Você precisa se batizar, mas vou batizar de que forma? Então, eles sempre chegam primeiro. Mas o eleito, Deus sempre chega primeiro nele. Deus vai lá e vai estruturar você na palavra de Deus. Por mais que você ouviu coisas aí fora, a sementinha de vida está ali. De uma certa forma, aquilo vai, a água da palavra vai cair sobre a semente, ela vai germinar. Amém? Graças a Deus. Então você só pode entrar no reino de Deus, no reino dos céus, se você se arrepender. Sem arrependimento não tem como. Quando a pessoa se arrepende de tudo, ela é batizada. Ela não sente mais necessidade daquilo que ela fez. O que é que o batismo vai gerar em você agora? Ele vai te dar as condições de se alimentar da palavra. Comer do pão e do vinho, que é a Santa Ceia que nós tomamos ou uma vez por mês, ou cada 2 meses. Isso te coloca no corpo, porque você foi batizado, você se arrependeu. Olha que coisa tremenda isso. Você se arrependeu e foi batizado. Então quando você é batizado, e se você se arrependeu de coração, você não tem pecado mais. Porque o pecado ficou do outro lado, porque você se arrependeu. É isso que Pedro está explicando para a igreja, para aquelas pessoas lá atrás que não entendiam. Você tem uma mente atualizada com a palavra. É por isso que era importante o mensageiro vir, Elias vir primeiro, para converter o coração dos filhos aos pais. E uma vez que o seu entendimento é o mesmo entendimento do pai, da fé apostólica, que é o mesmo entendimento, agora seu endereço está atualizado, porque você tem o mesmo endereço dos apóstolos. O mesmo entendimento que eles tiveram. Amém? Na mensagem à era da igreja de Éfeso, Mombrano disse: embora os mestres digam a você que a era apostólica tem cessado, não creia nisso. Tal declaração está errada, por 2 razões. O mensageiro disse: primeiro, ela está errada em supor que já não há apóstolos quanto aos primeiros 12 têm morrido. Então eles dizem que os apóstolos já morreram, a era apostólica já acabou, os apóstolos não existem mais. Mombrana diz: um apóstolo quer dizer um enviado.
E hoje há muitos enviados, porém chamados missionários. Portanto, enquanto houver homens chamados e enviados com a palavra de vida, então continua a era apostólica. Então, enquanto estiver homens chamados e enviados com a palavra de vida, então você vai observar que existem vários apóstolos ali. O apóstolo fulano de tal, existe a apóstola fulana. Então você já tem que entender que não está falando esse tipo de pessoa. Porque o irmão Branham ainda está dizendo para você, são apóstolos com a palavra de vida dentro dele. Então a era apostólica ela não termina. Quando você é enviado com a palavra de Deus, aquilo continua, aquilo não para. Em segundo lugar, eles fazem referência a uma era da manifestação do poder do Espírito Santo, como sendo ultrapassada desde que a Bíblia foi escrita ou foi completa. Ele diz: isso não é certo. Não há nenhuma só escritura que sugira isso. Mas decisivamente declaram o contrário. Aqui está a evidência que prova que estas duas declarações são falsas. Aí Pedro está dizendo o contrário do que esses falsos mestres diziam. Pedro disse: e disse-lhe Pedro, olha como que ele só lembra você para a escritura: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Gente, se você entender, porque muita gente foi batizada já na mensagem, às vezes levou até o nome certo, porque outros batizaram só no nome de Jesus Cristo, porque o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo. E mesmo batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, batizado corretamente, a pessoa chegou incorreta ali, porque ela não sabe o que é se arrepender. Tem pai que espanca o filho aí, sente aquele remorso, vai lá e pede perdão para o filho. Mas na próxima travessura que a criança faz, ele vai lá e espanca de novo. Isso não é arrepender. Arrepender é não fazer mais. Quantas vezes eu peguei cinta para bater no meu filho? Nunca. Porque eu entendi que essas coisas não precisam ser feitas. O diálogo é o caminho mais próximo de tudo. Então essas pessoas não entenderam o que é o arrependimento. Arrepender é não fazer mais. Então quando você se arrepende e é batizado, você não tem mais pecados. Ele continua dizendo: e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque não tem pecado. Não é o dom, é o Espírito Santo mesmo em você. Por que isso? Ele diz: porque a promessa é para vós, vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aqui está dizendo todos os que estão longe. Não é a pessoa que está lá na Bahia, não está falando dessas pessoas. Pessoa que está lá no Rio Grande do Sul, pessoa que está lá no Paraná, Minas, todos que estão longe. Essa distância está falando até chegar a você, longe, anos depois. Não é diferença de quilômetros. Aqueles que estão longe, aqueles que talvez nem nasceram ainda, essas coisas são para eles. E tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar, Ele continua chamando. Então essa era apostólica, ela não cessou, ela continua. Ele termina falando aí, isso está em Atos 2, 38 ao 39, que nós citamos sempre, até mesmo em batismo.
é citado essas escrituras. Ele cita essas escrituras em batismos e está batizando pessoas sem se arrepender. Mas ela não se arrependeu, não é que ela não quer se arrepender, ela não sabe o que é o arrependimento. Ela pensa que é só aceitar a palavra e ser batizado. Não é assim. Aceitar a palavra e não fazer mais, se arrepender de seus erros, já é o primeiro passo para você ser batizado. Mensagem da revelação de Jesus Cristo. Mombrana disse: ali está essa boa gente de Éfeso. Eram boas pessoas. Ele disse: havia ouvido a mensagem que viria. A mensagem que viria. João havia pregado acerca dele. Eles foram batizados no batismo de arrependimento, para a remissão de pecados, olhando para diante, para a crença em Jesus Cristo. Então João batizou com água. Então essas pessoas em Éfeso, esses irmãos lá atrás, antes, não tinham contato alguns com Jesus, e foram batizados, eles estavam na mensagem. Eles foram batizados no batismo de João. Mombrana diz: porém, agora era tempo de olhar para trás para Jesus, porque já tinha acontecido, e ser batizados para perdão dos pecados. Era tempo de receber o Espírito Santo. Você observa que as pessoas que foram batizadas por João Batista, o apóstolo Paulo precisou batizar essas pessoas de novo. Precisou batizar essas pessoas novamente. Porque essas pessoas precisavam usar o nome. Paulo nunca andou com os apóstolos. E como que Paulo sabia que era para usar o nome do Senhor Jesus Cristo? Porque Paulo não estava presente ali onde nós lemos em Atos 2:19, em Mateus 28:19. Paulo não estava presente ali quando Jesus disse: ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo podia ter pego aquelas palavras de Jesus e repetido elas, porque foi tudo que estava escrito. Mas só que aquilo veio a Paulo por revelação. É por isso que Paulo pegou aquelas pessoas que João Batista tinha batizado e batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Você vê que a palavra de Deus ela está alinhada. Paulo não precisou olhar nas Escrituras. Você sabia que o eleito hoje, ele está se alimentando daquilo que não está escrito? Gente, você está se alimentando nessa era final. Você está se alimentando daquilo que não foi escrito. Quando João foi escrever aquilo que ele viu, foi dito a ele: não fale nada, sela o que os 7 trovões falaram, não escreva isso. Mas isso já está em você, porque isso era algo que tinha que vir espiritualmente para você, da mesma forma que foi a Paulo. Era tempo de receber o Espírito Santo. E quando foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo impôs as mãos sobre eles, e o Espírito Santo caiu sobre eles. Então o Espírito Santo ele vem através de uma revelação correta da palavra. A sua mudança de vida espiritual, ela vem através de ouvir uma palavra correta de Deus. Agora você está entendendo que tudo que você ligar aqui na terra, o cristão falar algo é perigosíssimo. Quando Martinho Lutero falou que os judeus tinham que ser dissipados da terra, e aí veio Hitler à existência, foi a palavra falada. O irmão Brana disse: Martinho Lutero não deveria ter falado aquilo. Lutero não era profeta. Olha o que o irmão Brana falou.
Se Lutero fosse um profeta, ele não falaria aquilo. Porque a palavra que saiu da boca de Lutero era vida. E aquela vida gerou algo. E a perseguição aos judeus vieram daí. Então, se o Espírito Santo está em você hoje, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você pensa. Aí você tem que estar orando a Deus para que aqueles pensamentos seus possam sair de você. Porque o irmão Branham diz que uma palavra é um pensamento expressado. Então, se você tem algo contra alguém, se você falar aquilo pode criar vida. Chegaram a falar para mim de uma pessoa, você vai deixar o fulano fazer aquilo? Eu falei, eu vou deixar a pessoa fazer isso. Havia 3 pessoas na igreja. Então a pessoa disse para mim assim, olha, você tem que falar tal coisa para repreender fulano. Você tem que entender o grau da palavra, o efeito que aquilo causa sobre a pessoa. Eu falei assim, olha, eu não posso falar algo, porque se eu falar alguma coisa, talvez o filho daquela pessoa é o eleito. Talvez a mulher daquela pessoa é um eleito. Ou até mesmo aquela pessoa. Então, dependendo do que você fala, você está fazendo com que o eleito saia da igreja. Às vezes a criancinha é eleita, o pai não. Aí você fala alguma coisa, aquela pessoa se dói e não volta mais à igreja. Aí Jesus falou assim, a palavra diz assim, você tem que tomar cuidado. Porque se você arrancar o joio, você pode arrancar um trigo com ele. Às vezes o pai ou a mãe é um joio. Às vezes o filho é um joio. Aí você vai lá, você repreende o filho e o casal vai embora. Faltou prudência, você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo cria vida. Então você não sabe quem é o eleito ou quem é eleita, você tem que tomar cuidado. Você agora tem o endereço de Deus diante de você. E você é responsável por cada vida que vem de você. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde estava Deus? Nele. Ninguém vem. Ninguém vem se não for por mim. Então, os irmãos de Jesus têm que ter essa mesma maturidade, esse mesmo entendimento. Amém, amados? Deixa eu ver quantos minutos foi aqui. Vamos encerrar com essa passagem de Mateus 16, 19. Amém? Quando Jesus perguntou quem era o Filho do Homem, para a gente encerrar essa passagem, quando Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, a gente poderia dizer assim, ó, e a igreja respondendo disse, porque isso a igreja tem esse conhecimento. Bem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro já sabia que Jesus tinha um Pai sobre ele. Pedro já sabia disso. Então, você observe, se a igreja sabia que Jesus tinha um Pai sobre ela, a igreja hoje não sabe. Porque o que
tem se aprendido em muitos tabernáculos da mensagem, é que Jesus é o próprio Pai. Então você observa que a porta do reino está fechada para essas pessoas. Aí Jesus disse, Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue. Essas pessoas hoje, elas têm a revelação na carne e no sangue. Elas não têm essa revelação que Jesus está dizendo aqui, ó. Mas meu Pai que está nos céus te deu essa revelação. Eles não têm. Versículo 18, ele diz, pois também, olha o que a revelação faz com você. Gente, vocês estão na mesma condição que Pedro estava. Pedro não está acima de você se você tem a revelação da palavra. Quero que você entenda. Pedro não está 1 milímetro acima de você. Pedro não está nada, está no mesmo nível que você. Se a revelação for a mesma. Se a revelação for a mesma. Então você observa o que está sendo dito aqui, é a mesma coisa que está sendo repetida agora. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Não, 18, né? Porque não te revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Essa é a revelação que a igreja recebe. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada vai prevalecer contra vocês aqui. Porque isso aqui não são palavras minhas. Isso aí foi Jesus que falou. Então, se a revelação é a mesma, nada vai prevalecer sobre vocês. Olha que coisa tremenda. Então, quando a igreja ela atinge esse ápice aí, esse limite, esse estágio dela, olha o que Jesus está dizendo para ela, quando ela atingir esse nível. Ele diz, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E no dia de Pentecostes, Pedro pegou essa chave e abriu. O reino estava aberto para as pessoas agora. E as pessoas disseram, o que nós faremos, Pedro, para entrar nesse reino? Nós precisamos entrar nesse reino. Pedro falou assim, sem arrependimento vocês não entram. Sem arrependimento não entra ninguém, porque a chave está comigo. Então às vezes você vai ver que a igreja ela não aumenta. Gente, as igrejas é pessoas e mais pessoas. Aquela igreja não aumenta. É porque as pessoas não se arrependem. É porque para entrar na igreja do Deus vivo precisa da chave para entrar na igreja. Pedro disse, eu tenho a chave. Então se o pregador for sincero com a palavra de Deus, e se ele tiver a mesma revelação, o mesmo entendimento que Pedro teve, ele está com a chave para a igreja. Ele está com a chave para a igreja. É por isso que quando uma pessoa é batizada, é um marco. Está acontecendo algo que você provavelmente nunca mais vai ver. Quando a pessoa se arrepende e é batizada. Está acontecendo algo ali que sobrenatural. Algo que nunca mais você vai ver. Talvez não veja mais. Porque agora a pessoa entendeu que para ela entrar ali depende dessa chave. Depende da palavra de Deus. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, igreja. A igreja revelada, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Porque tudo que ela ligar na terra, porque nada prende ela mais. Ela e a palavra, ela e Deus está falando a mesma coisa. Por que vai ser ligado no céu? Porque Deus entendeu que você pediu algo de acordo com a palavra dele. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Porque agora você está na revelação correta. Aquele que diz, todo o poder é me dado nos céus e na terra,
Você agora está ligado com Ele. Você agora está ligado com Ele pela doutrina, pela palavra. É somente a doutrina que mostra para você aonde está a chave. Lembra de um culto que nós pregamos já faz um tempo já, sobre o segredo da doutrina? A pessoa ela sabe sobre a doutrina, mas existe um segredo lá dentro. Você precisa da chave, do segredo, para poder abrir, para entrar para esse grande reino de Deus. É somente a igreja que Jesus disse que teve um entendimento sobre ele, que ele disse a Pedro, de quem ele era, que terão a mesma opinião da palavra, que terão a mesma autoridade que foi dada aos apóstolos. Você entendeu porque foi preciso um profeta nesse tempo final que você vive? Para que a doutrina de hoje tinha que ser interligada com a doutrina apostólica, porque a mesma promessa que foi dada a eles é a mesma promessa que está, porque o arco agora está fechado, está do princípio ao fim. É o mesmo Deus selando os seus filhos nesse dia final que vocês estão vivendo. Amém, amados? Deus abençoe os irmãos. A Maria encerrar para a gente. Deus os guarde. Que Deus dê uma tarde de domingo abençoado a cada um de vocês, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus. 71. Graças a Deus. Amém? Amém. Adeus, mundo de trevas. Adeus, mundo de horror. Agora eu vivo alegre, que glória nos braços do Salvador. Agora eu vivo alegre, que glória nos braços do Salvador. Vamos orar, irmãos, e vigiar também, porque não sabemos o dia, irmãos, nem a hora que Jesus vem. Porque não sabemos o dia, irmãos, nem a hora que Jesus vem. Irmãos que estais com Jesus, não deves vacilar, porque os dias são maus na verdade, mas Jesus vem nos buscar. Porque os dias são maus na verdade, mas Jesus vem nos buscar. Não desanime, irmão, de carregar sua cruz, a mais pesada por nós já levou o nosso amado Jesus. A mais pesada por nós já levou
o nosso amado Jesus. Não desanime, irmão, de carregar sua cruz, a mais pesada por nós já levou o nosso amado Jesus. A mais pesada por nós já levou o nosso amado Jesus. Meus irmãos, Amém. graças a Deus. Vamos dar ao irmão João Paulo, faz a oração para finalizar o culto também. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado por mais um culto. Amém. Abençoe os irmãos presentes e ausentes. Amém. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.